Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Abra a tua Bíblia no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 9, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem dessa noite é: melhor ser cego do que ser filho do diabo. Esse é o tema. Melhor ser cego do que ser filho do diabo. Todos acharam? Então acompanhe a leitura. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora, em nome de Jesus. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós mais uma vez reunidos, meu Senhor, fazendo aquilo que o Senhor determina na tua palavra, que nós devemos considerar o dia de descanso, o domingo, como digno de honra e honrá-lo, não fazendo a nossa vontade, não seguindo os nossos próprios caminhos. Às vezes a vontade é ficar em casa deitado, e num dia nublado como hoje, aí é que dá vontade de ficar ali na cama, no sofá. Mas ao mesmo tempo que a carne sente essa vontade, o Espírito diz: não, temos que fazer a vontade de Deus, temos que ir ao templo, temos que ir ouvir a sua voz, temos que adorá-lo, louvá-lo. Tivemos tantos dias para trabalhar, para deitar, para descansar, para conversar, para o lazer, e Ele requer apenas para que a gente dedique por inteiro para Ele. Esse é o dia que nós dedicamos por inteiro ao Senhor. Por isso já estivemos aqui pela manhã, já estamos aqui de volta à noite, e estamos aqui não apenas por uma obrigação mecânica, não, mas porque obedecer a esse mandamento é uma coisa prazerosa, é uma coisa que faz bem para a gente. A gente começa a semana com aquela sensação de dever cumprido,
A gente acorda segunda-feira de manhã com uma disposição espiritual extraordinária, porque fizemos a tua vontade, porque recebemos o alimento da alma. Então fala, Senhor, ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Não leve em consideração as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, mas leve em consideração o quanto eu amo o Senhor, o quanto eu faço a tua obra com sinceridade, o quanto eu me gasto em favor do teu povo, do teu reino. E manifesta a tua graça através de mim. Dá-me a capacidade, Jesus, de proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade, com sabedoria, sem misturas. Porque a minha suficiência, ela vem de ti, o Deus Todo-Poderoso. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, os milagres que Jesus realizou, os milagres que Jesus praticou, eles sempre tiveram uma finalidade específica, sempre. Algumas vezes, Jesus operou milagres para atender a necessidade humana. Outras vezes ele operou milagres e ele aproveitou aqueles milagres para fazer um sermão, para transmitir ensinamentos espirituais. Mas, na realidade, todos os milagres que ele realizou serviram para provar que ele era de fato o Messias esperado, que ele era de fato o Salvador que viria. Então esse milagre aqui do cego de nascença, Jesus usa esse milagre para fazer um sermão sobre a cegueira espiritual e também sobre os verdadeiros profetas e os falsos profetas, os verdadeiros pastores e os falsos pastores. Eu quero me ater só ao sermão que ele fez sobre a cegueira espiritual. Aí veja você que tudo começa com uma pergunta cretina, com uma pergunta idiota que alguém fez. Aliás, existem muitas perguntas cretinas, muitas perguntas idiotas que estão aqui registradas na Bíblia. Por exemplo, quem é o meu próximo? Lembra os fariseus perguntando? O que é a verdade? E essa aqui, ó. Ele viu o cego de nascença. E aí alguém perguntou: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. O cara estava pedindo esmola, o cara estava mendigando ali. Agora uma coisa interessante que eu quero dizer para você é que, via de regra, os inimigos de Deus, eles faziam essas perguntas cretinas, eles faziam essas perguntas idiotas com a finalidade de colocar Jesus numa situação difícil e aí desacreditar Jesus diante do povo. Não é diferente nos dias de hoje. Os filhos do diabo, eles sempre ficam filosofando sobre a verdade, para continuar fingindo que eles não enxergam a verdade. Aí para fingir que não está enxergando a verdade, para fingir que não está vendo a verdade, aí ele fica filosofando sobre a verdade. Aquelas filosofias baratas, né? Então eles sempre usam essa tática para poder justificar eles não crerem na verdade de Deus. Essa é uma tática preferida dele. Então eu quero que você veja que quem não quer se submeter a Deus sempre usa essa tática de filosofar, de brincar de ser teólogo, de querer discutir aquilo que já está discutido, de querer interpretar aquilo que já está interpretado, porque a Bíblia interpreta a Bíblia já está interpretada. Aí o cara vem nessa, sabe? Ele começa a usar essas táticazinhas
O cara quer revelar aquilo que o Espírito Santo já revelou, já está revelado aqui. Não, porque predestinação é que Deus sabia os que iam aceitar Jesus por livre-arbítrio. Não, Senhor, isso é mentira. Predestinação não é isso. O próprio termo predestinação já diz tudo. Pré-destino. Antes de você ter um destino, Deus já tinha determinado qual é o teu destino em nome de Jesus Cristo. Não é que Deus sabia quem ia aceitar Jesus por livre-arbítrio. Absolutamente não. Porque tem que fazer uma corrente para tirar o demônio da tua vida. Olha, são os teólogos modernos, né? O cara fica inventando história aqui na Bíblia. Vê uma pessoa com sofrimento. Não, porque o teu sofrimento é uma herança de família. É uma maldição hereditária. Você tem que fazer um culto para a gente quebrar essa maldição. Senão você nunca vai ser gente. Senão você nunca vai vencer. Senão você nunca vai conseguir vencer esse obstáculo. Você nunca vai sair dessa situação que você se encontra aí. A gente está cansado de ouvir isso. Mas eu quero perguntar para você. Você que está aqui nessa noite. Alguma vez na tua vida você encontrou paz, você encontrou descanso, você encontrou fortalecimento espiritual para encarar as lutas do dia a dia da vida, nessas explicações dadas por esses idiotas de hoje, nessas explicações dadas por esses teólogos de última hora que estão aí enxovalhando a igreja? Quando você não conhecia a graça de Deus, que você ouvia essas bobagens, alguma vez isso trouxe descanso, alguma vez isso trouxe paz para a tua vida, alguma vez isso te fortaleceu? Não. Eu tenho certeza que não. Então, quem faz essas perguntinhas idiotas, ele na verdade está iludindo a si mesmo. Ele imagina que ele não está abraçando a verdade, porque ele está preocupado com a profundidade teológica da Bíblia. Ele fica enganando a ele mesmo. Agora deixa eu explicar uma coisa. Quando eu digo quem faz essas perguntinhas idiotas, não é aquela pessoa que faz a pergunta porque quer aprender. Não é aquela pessoa que vem, pastor, olha, eu tenho uma dúvida, assim, assado. Não. É aquela pessoa que faz a pergunta idiota para tentar colocar você no canto da parede, para tentar mostrar que você não está pregando a verdade, que você não está crendo numa verdade. Então, por favor, entenda a diferença do que eu estou dizendo aqui. Então, aqui, ó. O cara vem e diz assim: quer dizer, então, que como eu sou um predestinado, então eu posso beber, posso fumar, posso me prostituir, posso fazer tudo que tem direito na vida e está garantida a minha salvação porque eu sou um predestinado. Aí vem com essas perguntas imbecis. Porque ele fica pensando assim, agora eu vou fazer uma pergunta que ele não vai responder. Vou fazer uma pergunta que vai desmontar essa doutrina da predestinação. Aí quando você diz para ele assim, não senhor, é o contrário. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí desmonta o cara. Você dá uma resposta que era tudo que ele não queria ouvir. Era tudo que ele não queria ouvir, mas ele ouve. Né? Não vive na prática do pecado. Não é que não peque. Porque João disse, se alguém disser que não tem pecado, é o quê? É o quê? Mentiroso. Mas você não vive na prática habitual, repetitiva, diária, constante. Mas eventualmente todos nós pecamos. Todos nós cometemos falha. E por favor, quando se fala em pecado, o povo evangélico aí fora tem uma neurose. Acha que falar de pecado é só o cara que pulou a cerca. Aí falou em pecado, já pensa isso na cabeça. Tem uma neurose por essas coisas. Não, pecado é toda e qualquer desobediência a Deus. Qual foi o pecado de Adão? De Adão e Eva. Adão foi para a macumba? Não. Adão pulou a cerca? Não. Fumou, bebeu, matou? Não. E que pecado tão grave foi esse? Ele desobedeceu a Deus. Olha, de todas as árvores do jardim, você pode se alimentar, pode usar ela à vontade. Menos aquela daí, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa você não toca. Ele foi lá e tocou. Então faltar um culto é um pecado. Porque a palavra diz, não deixemos
de congregar. Quando a igreja se congrega, você é parte do corpo de Cristo, você tem que se fazer presente. Você tem que estar aqui. Então é um pecado faltar um culto. Fazer fofoca é pecado. Então, pecado é toda e qualquer desobediência a Deus. Amém? Bom, mas nesse caso aqui, a pergunta imbecil, a pergunta idiota que fizeram foi: quem pecou? Ele, o cego de nascença, ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? Interessante, né? Nem o próprio cego fez essa pergunta. Nem Jesus, que se preocupou com o cego, fez uma pergunta dessa. Porque quem se preocupa com o cego não faz esse tipo de pergunta, meu irmão. Olha, quando você vê uma pessoa perguntando o porquê do outro está passando problema, o outro está passando uma dificuldade, o outro está atravessando uma adversidade qualquer na vida, um problema difícil. Quando você vê a pessoa perguntando o porquê daquele problema, o porquê daquela dificuldade, o porquê daquela dor, pode ter certeza que essa pergunta já mostra que essa pessoa não tem um mínimo espírito de solidariedade. Não tem. É a pessoa que não consegue ser solidária, mas aí ela finge que se importa com a dor do outro, filosofando sobre a dor. Ela finge que se importa com o problema do outro, sabe? Argumentando sobre o problema. Por que será que ele está assim? Por que será que ele está desempregado? Por que será que ele está doente? Por que será que ele foi assaltado? Né? É porque não quer ser solidário. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Olha a pergunta. Interessante isso aqui. Raciocine. Se ele era cego de nascença, nasceu cego. Para o cara fazer uma pergunta dessa aqui, só se o cara crê em vidas passadas. Só se ele crê em vidas passadas. Ou então se ele acredita que o bebê pode pecar no ventre da mãe. Não tem outra explicação. Não é verdade? Porque se foi ele que pecou, e por ele ter pecado ele nasceu cego, está aqui, ó. Só há essas duas alternativas. Ou ele pecou no ventre da mãe dele, estava lá no ventrezinho, e começou a pensar em mulher, já bebê, já... Né? Ou estava lá no ventre, sabe, de repente pegou no pipio dele e tal, olha que pecado horrível. Só se foi isso. Ou então, se ele já tinha tido vidas passadas, e aí estava ali reencarnou e carregando um fardo, um karma violento, uma cegueira, está aqui. Que karma pesado, né? Então essa foi a primeira pergunta. A outra pergunta foi ele que pecou ou seus pais? Ou foram os pais dele? Agora eles já não estão mais vinculando a cegueira a vidas passadas. Agora eles estão colocando a possibilidade de que aquela cegueira pode ter sido por culpa de um pecado praticado pelo pai ou pela mãe dele. O que é que os pais dele fizeram? Que pecado eles cometeram? Será que os pais dele foram à praia? Como essas igrejas malucas que tem aí proíbem. Não pode ir à praia. Se é de Deus não vai à praia. Será que os pais dele pecaram porque foram dormir uma noite no motel? Oh, quem é de Deus não pode dormir no motel. É só uma questão de placa. É só uma questão de placa. Motel não pode? Não. Seu dono do motel, eu estou com minha esposa aqui, estamos viajando, vou dormir no motel que é mais barato. Dá para o senhor botar a placa hotel? É só trocar o M pelo H, fica tudo certo. Ah não, hotel é legal, hotel é outra história. Que imbecilidade. Quanta imbecilidade a gente vê. Será que foi a mãe que cortou o cabelo? Como algumas igrejas proíbem. E porque cortou o cabelo, o filho nasceu cego. Bom, o repertório é longo, meu irmão. Se quiser, a gente fica falando aqui a noite inteira. Agora, a grande maioria das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas hoje, elas usam esse tipo de repertório de vez em quando. Esse tipo de coisa ridícula aqui.
A pessoa vê o irmão passando por uma necessidade, passando por uma adversidade, aí ela pega, olha para a pessoa e diz assim: olha, se está passando por isso, deve estar sendo disciplinado por Deus, porque cometeu algum pecado. Sem dúvida, deve ter cometido algum pecado. Ou então vê a pessoa passando uma luta muito grande, uma luta que já se arrasta há meses. Aí o cara olha e diz assim: ó, se você está há meses com esse problema e ainda não encontrou a solução, com certeza o teu problema é uma maldição hereditária, ou veio do teu bisavô, ou da tua bisavó, ou do teu avô, ou da tua avó, ou do teu pai, ou da tua mãe. Aí a culpa já é lançada nos antepassados. Irmãos, tudo isso não passa de uma teologia barata. É aquela coisa, a bola fica quicando e cada um dá um chute na bola, pum, e joga a bola para onde quer jogar a bola. A bola está lá quicando, aí vem o teólogo kardecista e ele diz: não, isso aí foi vidas passadas. Ele reencarnou cego para pagar coisas que ele fez em outras vidas. Está pagando karma. Aí vem o teólogo das correntes e diz: não, isso aí é o demônio da cegueira. Tem um demônio nos olhos dele, precisamos expulsar o demônio da cegueira. Diz que tem demônio da cegueira, tem demônio da cachaça, tem demônio da prostituição, tem demônio para tudo quanto é gosto. É um demônio. Vamos expulsar o demônio. A bola está lá quicando, Jesus deixa a bola passar, não está nem aí. E a resposta que o Senhor Jesus dá é a resposta que eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir essa resposta aqui. Pessoal, nem ele pecou, nem os pais dele, mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Por isso ele nasceu cego. Tem muita gente que fica impressionada, né, com o fato de que uma pessoa nasceu cega, outra nasceu surda, outra nasceu muda, outra nasceu com uma deficiência mental qualquer, um retardamento mental. A pessoa diz: puxa, coitadinho, como é que pode? Isso é um sofrimento muito grande. Olha, as pessoas não sabem, irmãos, que o nosso Deus, ele está diretamente envolvido nessas coisas. Mas diretamente mesmo. Você quer ver? Abre aí. Deixa eu mostrar na tua Bíblia, em Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Moisés estava lá conversando com Deus, e Deus dizendo: Moisés, você vai para o Egito. E Moisés: eu não posso ir, porque eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não sei falar muito bem, eu tenho dificuldade de me relacionar, como é que pode, como é que não pode? Sabe, como se Deus não pudesse dar capacidade a ele de vencer aquela dificuldade que ele tinha de fala. É quando o Senhor diz assim: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Hã? Quem é que faz o mudo? Deus. Quem é que faz o cego? Deus. Quem é que faz a pessoa nascer com os olhos perfeitos? Deus. Deus está envolvido em tudo. Nada acontece, meu querido, sem que seja com a permissão de Deus. Nada acontece sem que seja ou Deus fazendo diretamente, ou Deus permitindo que alguém faça. Ou Deus fazendo, ou Deus permitindo que aquilo aconteça. Então, o que Deus estava querendo dizer para Moisés aqui era o seguinte: olha, Moisés, se sou eu, o Deus Todo-Poderoso, que faço com que um homem nasça cego, se eu tenho esse poder, eu também tenho poder para curá-lo. Se eu permitir que você nascesse aí gago, eu tenho poder para você falar muito bem diante de Faraó. Fica tranquilo, é isso que Deus está dizendo aí. Mas aí vem a turma lá e pergunta: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse cego? Sinceramente, eu não teria tido a paciência que Jesus teve aqui. Se fizesse essa pergunta aqui, eu devolvia na hora, querido. E você, meu querido, quem pecou?
Você ou teus pais, para que nascesse burro e filho do diabo? Quem foi que pecou? Foi você ou foi teus pais para você nascer assim? Você nascer tão estúpido? É verdade. Porque com toda sinceridade, irmão, olha, nenhuma cegueira é pior do que a pessoa ser filha do diabo. Porque filho do diabo não tem jeito, filho do diabo não tem cura, filho do diabo não crê nunca, filho do diabo não entende nunca. Por mais que você pregue, por mais que você mostre, por mais que você ensine, se você quiser abrir a cabeça do cara com uma serra e botar a Bíblia inteira lá dentro, não adianta, não tem jeito. Ele nasceu para isso, ele nasceu para tropeçar na palavra, ele nasceu para ser desobediente. Deus o colocou nesse mundo com esse propósito. Então fica todo mundo perguntando, por que ele nasceu cego? Por que será? Será que foi ele que pecou? Será que foi os pais deles que pecaram? Né? Mas eu não vejo ninguém perguntando, por que eu nasci filho do diabo? Por que eu nasci tão burro, tão insensato, tão arrogante, tão prepotente, tão incrédulo? Até a minha alma é incrédula, até as minhas medulas estão cheias de incredulidade. Eu não vejo eles perguntando para eles próprios, por que eu não creio naquilo que está tão claro na Bíblia? Por que eu não consigo crer que Deus é soberano? Eu quero me fazer soberano. Eu é que quero ser o dono de tudo. Eu quero mandar em tudo. Eu quero mandar até em Deus. Eu quero que Deus se submeta à minha vontade. Eu não abro mão de dizer que eu tenho livre-arbítrio, que Deus tem que me respeitar, que Deusinho é esse que pensa que pode falar alguma coisa sem que eu permita que ele fale. Por que não pergunta, hein? Por que eu sou tão fanatizado pela religião? Essas perguntas eles não fazem. Bom, vamos voltar lá em João capítulo 9. João capítulo 9, versículos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aquele lodo aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Os falsos profetas, os falsos pastores, essas igrejas diabólicas que vivem aí enganando as pessoas, usam muitas das vezes esse versículo aqui para justificar as barbaridades que eles fazem. Fazem coisas absurdas, 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 absurdas. Faz as pessoas crerem em objeto, em rosa, em sal, em enxofre. O missionário da Casa da Bênção no Rio foi para Israel, passou 15 dias em Israel. Aí o cara, quando chegou em Israel, disse: tive uma inspiração de Deus. Eu vou passar esses 15 dias com a mesma camisa, para ela ficar bem ungida. Aí ficar uma unção tremenda da Terra Santa. Aí ficou 15 dias com a mesma camisa. Aí voltou. Aí chegou na sede da Casa da Bênção no Rio, que é muito grande, é imensa. E ele disse assim: olha, Deus me deu uma inspiração. Eu fiquei 15, imagina, não chegava perto desse cara, nem a 10 quilômetros de distância, meu irmão. O urubu devia estar voando de volta, já sentindo o cheiro de carniça, né? Aí ele disse: olha, mas eu fiz isso para abençoar vocês. Aí disse que lá no altar tem uma cruz de madeira. Eles gostam de cruz, né? Aí gostar de cruz assim no cemitério, meu irmão. Aí botou a cruz, botou a camisa e fez uma campanha de 12 semanas. As pessoas vinham e cada uma com o seu pedido a Deus e dizia: Senhor, quando eu tocar na camisa ungida do missionário, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai curar a doença, o Senhor vai libertar o meu marido da bebida, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. E a turma fazia, tocava na camisa ungida do missionário. Disse com sucesso. Disse que todos os dias, 5 vezes por dia, 3.000 pessoas dentro do templo para tocar na camisa ungida do missionário. Para ouvir a palavra de Deus ninguém quer. Só as ovelhas, são poucas. Agora, para fazer essas coisas bárbaras e absurdas, as multidões estão aí. Aí um pastor também da Casa da Bênção, de uma igreja que ficava num bairro chamado Jardim América, no Rio, vendo o sucesso, foi ao missionário, que era o líder, e disse: missionário,
olha, eu soube que aqui foi uma bênção. Está terminando a campanha. Daria para o senhor, antes de lavar a camisa, me emprestar, para eu fazer uma campanha lá, na minha igreja? Já, claro, sem dúvida, leva que você vai abençoar muito povo. Aí o cara levou. Sabe o que ele fez? Teve uma ideia mais diabólica ainda. Pegou a camisa ungida, pegou um balde de água e lavou a bicha mesmo, tirou a nhaca do missionário de 15 dias, mais um mês que já estava não sei aonde, e botou nesses copinhos de plástico, de pequenininho, e disse: vocês vão beber o suor da camisa ungida do missionário. Até a idético vai ficar curado. E a turma bebeu. E o pessoal bebia e dizia: mas saboroso, sabor de chocolate. Ou dizia: não, o meu está com gosto de baunilha, né? Ou interessante, como é que o Espírito Santo é tão eclético, né? Olha, o meu copinho está com gosto de morango. E para justificar essas coisas, eles pegam essa passagem bíblica e dizem: está vendo? Eu usei muito isso aqui para justificar, que eu fui ensinado assim. Eu disse: está vendo? Eu fico censurando a gente, ficam criticando, mas olha o que Jesus fez. Jesus cuspiu no chão, misturou a saliva com barro, coisa nojenta. Fez aquela lama e passou nos olhos do cego. Está aqui, ó. Agora você vai, querido, se lava lá no tanque de Siloé. O cara foi, se lavou e voltou vendo. Olha, Jesus, quando fez isso aqui, Jesus estava na realidade escarnecendo das crendices populares que tomava conta da religião de Israel. Eles acreditavam que cuspe misturado com barro, para quem tinha doença de vista, ia passando aquilo vários dias que curava. A gente não vê essas crendices aí hoje. Um dia desse eu estava lendo um artigo que mandaram para mim, eu não sei nem quem mandou, a urinoterapia. O cara beber a própria urina. Olha, quem já ouviu falar nisso? Ah, ainda bem que muita gente já ouviu. Oi? Saiu no Globo Repórter? Foi, pronto, está aí. Mandaram para mim a matéria pelo e-mail. Então, na verdade, quando Jesus fez isso, Jesus estava exatamente escarnecendo. Passou, a turma deve ter pensado: olha, ele crê também nisso, olha, passou. Quantas vezes ele vai passar? Qual vai ser a prescrição médica? Olha, querido, o cego de nascença tem que ficar pelo menos uns 5 anos vindo aqui me procurar, para jogar a salivinha, misturar com barrinho e botar nos olhinhos. Porque com menos de 5 anos não tem muita chance não. Com 5 anos pode ser que tenha, né? Mas não sei, você tem que crer nisso. Não é assim que eles fazem, nessas correntes malucas aí? Não, quando Jesus fez isso aqui, Jesus estava mostrando que a verdadeira cura operada por Deus, ela acontece exatamente quando a pessoa se livra dessas crendices populares. Por isso, ninguém esperava que ele dissesse: agora vai e te lava ali, tira essa porcaria dos olhos. Ué, não é para ficar nos olhos não, como todo mundo usa? Não, vai lá e se lava. Tira, isso aí não vale nada. Quando o cara tirou, lavou, voltou vendo. Glória a Deus mesmo, glória a Deus mesmo. Agora, veja aqui que o texto deixa bem claro que foi Jesus que viu o cego. Está aqui, ó, no versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então está bem claro que foi Jesus que viu o cego, né? Até porque o cego não poderia ter visto Jesus porque ele era cego. Se Jesus não tivesse visto o cego, ele ia continuar cego para sempre. Ia continuar cego para sempre. Bom, o cego foi curado, e aí começa um grande espetáculo de diabolice, um show tremendo de incredulidade, de fanatismo religioso, de intolerância religiosa. Agora começa o show. Leia o versículo 8. Começa pelos vizinhos. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Não é esse o ceguinho que fica ali na praça, todo dia pedindo uma esmolinha? Uns diziam: é ele.
Outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo, sou eu, o cego, o ex-cego. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me, estou vendo. Aí perguntaram: e onde está ele? Ele respondeu: não sei. Não sabia quem era Jesus, não sabia onde Jesus estava, não sabia de nada. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus os que antes foram cegos. Leva lá para o Edir Macedo, leva lá para o Rei Soares, leva lá para o Valdemiro Santiago, leva lá não sei para quem, levaram para os fariseus. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: ele aplicou-me lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. É a mesma coisa hoje. Não mudou não, o enredo é o mesmo. Só mudam os personagens, só mudam os atores, mas a história é a mesma. Esse pastor Carlos Magno não é de Deus, porque ele não faz jejum, é pecador, é falso profeta, ele prega que o diabo foi derrotado, que os demônios foram colocados em algemas eternas. Aí uns dizem: mas como é que pode um falso profeta, como é que pode um pecador, filho do diabo, pregar as verdades profundas que esse homem aí prega? E aí o pau quebra entre eles, sabe? A confusão, meu irmão, você não faz ideia. Você não faz ideia. Hoje eu atendi uma irmã, ela está há 3 meses aqui. Aí ela veio tirar algumas dúvidas, pediu que eu esclarecesse. Mas, pastor, eu creio, mas eu encontrei com o meu antigo pastor, e ele perguntou: e aí, já se batizou? Eu disse: não, na igreja que eu estou não tem batismo. Não tem batismo nas águas? Não. Onde é que você está? Estou na Cristo é Vida, do pastor Carlos. Aquele cara é do diabo. Onde é que já se viu igreja que não batiza? Se você não se batizar, você não pode ser salva. Olha, você vai para o inferno. E a coitadinha, ela disse: pastor, olha, eu tenho certeza que não precisa batismo, mas eu queria que o senhor me explicasse. Olha o versículo que ele citou, ele mostrou os versículos, né? E eu expliquei para ela que batismo nas águas era da lei. Quando João batizava, João já dizia: eu vos batizo com água, eu, João, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Já estava anunciando o novo batismo. Quando Jesus vai a João se batizar, João toma um susto. João fica impactado. João diz: espera lá, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado com o teu batismo, com o Espírito Santo, e você vem se batizar em água? O batismo das águas era para remissão de pecados. Aí eu pergunto: quantos pecados tinha Jesus? Nenhum. E por que ele foi se batizar? Os pastores dizem assim: ele foi para dar o exemplo, para mostrar que todo mundo tem que... Não, senhor. O texto diz que ele vira para João e disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, cumprir toda a lei. Nós estamos debaixo da dispensação da lei, e eu vim para cumprir a lei. Mas depois que a lei foi revogada, depois que Deus estabelece uma nova aliança de melhores e superiores promessas, o batismo que vigora na nova aliança não é mais batismo de água, é o batismo com o Espírito Santo. Que é quem faz você nascer de novo, que é quem faz você ser uma nova criatura. Não é batizar em água, não, porque quando batiza, olha, quando eu mergulhar você, ai Jesus, que vergonha. Quantas milhares e milhares de pessoas eu batizei em água. E ela botava a mãozinha assim: bote as mãos aqui na sua frente. Aí fazia aquela picaretagem: repita comigo, eu prometo ser fiel a Jesus e a seita do inferno, de Satanás e seus capetas. É para vincular a coisa, a pessoa fazer o juramento e ficar com medo de sair. Era sempre assim: olhe,
Quando eu te batizar, daqui a pouquinho, que eu der um mergulho, a velha criatura morre afogada. Quando você levantar, você já é nova criatura. E quando eram aquelas velhinhas, as senhoras já idosas, né? Velhinhas, 70 anos. Aí, pastor, eu estou com medo. Não fique com medo não, mas eu posso me afogar. Não, afoga não. Aí ela não queria, resistia. E a pessoa saía feliz da vida, achando que tinha sepultado a velha criatura e que ela era uma nova criatura. Água não faz ninguém ser criatura nenhuma, água só limpa a sujeira. Batismo nas águas hoje só serve para uma coisa: você entra um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Não serve para mais nada. Versículo 17. Continuando. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Aí ele disse que é profeta, respondeu ele. Ele é um profeta. Ah, não pode ser profeta. Mas não pode mesmo. Não estudou aos pés de Gamaliel. Como é que é profeta? Não tem diploma dado por nós. Não cursou nossas faculdades de teologia. Sabe? Não tem a nossa chancela religiosa. Como é que pode ser pastor? Como é que pode pregar? Não pode ter curado ninguém sem a nossa autoridade. Olha, eles querem ser os donos da religião. Eles querem ser donos da religião. Outro dia o cara ligou para mim. Aí começou a fazer pergunta e eu respondendo. E ele cada vez mais fazia pergunta, querendo me colocar no canto da parede, sabe? Sabe essas perguntinhas cretinas que eu acabei de falar? Ele perguntou, isso o papo durou 1 hora, e eu respondia, explicava, e Bíblia para lá, e Bíblia para cá. Aí quando ele viu que não tinha jeito, ele disse, me diga uma coisa, o senhor cursou qual faculdade de teologia? Pentecostal, batista, presbiteriana? Ele sabia que eu não cursei nenhuma, ele já me ouviu, mesmo que ele me ouve no rádio, sabia. Aí eu digo, nenhuma. E eu vou dar ouvido a quem nunca cursou faculdade de teologia. Eu vou dar ouvido a quem não tem diploma de teólogo. Eu não vou dizer para você o que eu disse para ele, porque senão você vai ficar com raiva de mim. Né? Não pode ter curado ninguém. Não tem autorização para curar. Além do mais, essa cura aí deve ser uma farsa. Isso deve ser uma fraude. Esse cara inventou que o homem é cego de nascença. Ele fraudou essa cura. Além do mais, esse negócio de curar cego de nascença é muito ruim para a gente. Porque ele vai mostrar que ele é superior a gente. E eles querem ser superiores a Deus. O cego não, ele me curou, estou curado. Manda chamar os pais. Você tem pai, tem mãe, tem. Chama os pais. Versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram, mesmo o homem estando ali. Esse cara está mentindo. Esse cara foi pago por ele, rapaz. Ele deve fazer o que a gente faz, a gente paga a gente para dizer que foi curado, que era paralítico, que andou. Olha, vai ver que ele descobriu o truque. Está fazendo a mesma coisa. Chama os pais dele. Chamaram os pais dele. E os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, Pois estes já haviam assentado, já haviam decidido, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, se alguém dissesse que Jesus era o Messias, se alguém dissesse que Jesus era o Salvador, se alguém dissesse que Jesus era o Deus soberano, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, idade ele tem, interrogai-o. Você vê? Os pais do cego, com medo de ser expulso da sinagoga, tiraram o corpo fora. Olha, cuidado, mandaram te chamar. Eles já decidiram.
se alguém reconhecer Jesus como Deus, se alguém disser que Jesus é o Messias esperado, que Jesus é o Salvador aguardado, vai ser expulso da sinagoga. Chegam os pais do cego. É verdade que ele é o filho de vocês? Que era cego? Bom, é o nosso filho que era cego. Agora, e como é que ele está vendo? Bom, como ele está vendo, eu não sei quem fez isso. Nós não temos nada a ver com isso. Pergunta para ele é maior de idade, ele que responda por isso. Por favor, não jogue a culpa na gente. Deve ter falado para a mãe, minha querida, minha mulher, minha esposa, olha, vamos ficar fora. Vamos sair dessa briga aí. Porque dá para a gente viver sem filho. Agora, sem sinagoga, não dá. Sem seita, não dá. Sem uma correntezinha é impossível. Eu tenho que ter corrente, eu tenho que comer enxofre, eu tenho que lamber rosa. Aqui, ó. E então, rapaz? É verdade que ele foi curado? Olha, não sei se ele foi curado, eu não quero saber se ele foi curado, mas teu filho está vendo, teu filho está enxergando. Coitadinho, ele está enxergando? Não acredito. Quem fez uma maldade dessa com meu filho? Isso não é coisa que se faça. Abrir os olhos do bichinho, estava tão acostumado com a cegueira, já um homem adulto. Quem foi o perverso que fez isso? Olha a que ponto chega o medo das pessoas. O medo dos fariseus. O medo daqueles que se autodenominam donos da religião. Ah, isso é coisa do diabo, isso não pode ser coisa de Deus. Alguns anos atrás, eu fazia o seminário teológico, o da nossa igreja, o seminário da graça de Deus, que é só Bíblia, e que capacita a pessoa a manejar bem a palavra da verdade. E foi um rapaz que estava para ser ordenado pastor da igreja presbiteriana. E esse rapaz, quase toda aula, terminava a aula, ele vinha conversar comigo. E a gente ficava um bom tempo no gabinete, ele muito interessado, tirando dúvidas, fazendo perguntas, eu atendendo. Da metade do seminário para o fim, ele sumiu. Mas ele sempre vinha junto com outro. Aí eu senti a falta dele, vi o outro ainda. Aí um dia eu chamei o outro, eu digo, vem cá, cadê o irmão? Está doente, aconteceu alguma coisa? Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Olha, o senhor sabe que ele é da presbiteriana, ele estava na fila para ser ordenado pastor, e aí ele de vez em quando tinha oportunidade de fazer um culto lá na igreja, e ele começou a querer pregar essas verdades lá. Aí quando souberam, chamaram ele para ficar diante do presbitério. E disseram, olha, você agora vai decidir. Você quer ser pastor ou não quer ser pastor? Quero. Então você vai decidir. Se você continuar pregando essas coisas, se você continuar crendo que Deus é soberano, se você continuar acreditando que o diabo foi derrotado na cruz, se você continuar acreditando que salvação não se perde, olha, você não vai ser ordenado pastor, você vai ser expulso daqui. Agora, se você negar tudo isso e crer na nossa doutrina, aí você vai ser pastor. Adivinha o que o cara fez? Negou tudo. Negou tudo. E aí foi ordenado pastor presbiteriano. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, aleluia. Isso aí eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, eu já disse para vocês, vocês não entenderam, vocês não creram, porque vocês querem ouvir outra vez? Porventura, vocês também querem se tornar discípulos dele? Vocês estão querendo, estão tão interessados, querem se tornar discípulos dele? Olha, o ceguinho, depois que enxergou, ficou abusado, viu, rapaz? É, querido, a coisa mudou de figura. Então, o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí nem sabemos de onde é.
E o homem respondeu: nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Eu estranho. Vocês não sabem de onde o homem é, e no entanto o homem vem e me cura. No entanto o homem vem, eu que nasci cego de nascença, e ele faz um milagre extraordinário desse. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Que história é essa, rapaz? Quem é você para querer dar aula de teologia para a gente? Você já experimentou chegar para um pastor aí fora e querer dialogar sobre essas verdades da Bíblia? A saída dele é essa: que história é essa? Que abuso é esse? Quem tu pensas que é? Quem você pensa que é, rapaz? Sou pastor. Olha meu diploma. Aí vem você aí querer me mostrar coisas na Bíblia. Fica na tua. Você não é nada. Está aqui, ó. Quem você pensa que é? Um ceguinho que fica pedindo esmola. E aí quer ensinar para a gente agora: nós somos os donos da religião. Está aqui, irmão. Acho que o ceguinho era abusado, é. Se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Quer dizer, o cara deu uma aula de conhecimento naqueles que se diziam mestres da religião, naqueles que se diziam os profundos conhecedores das Escrituras. Levaram um baile e aí eles expulsaram o cego. Sai daqui! Enxotaram o cego. Está aqui. Quando alguém disser: mas aquele pastor Carlos é um herege, você diga assim: se é herege eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Agora eu estou vendo tudo, meu irmão. Agora meus olhos se abriram, viu? Se veio de seita eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Isso aí eu sei, viu? Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Olha, ele havia sido curado por Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia onde Jesus estava, não tinha mais nenhuma notícia. Aí Jesus soube que o homem tinha sido expulso, encontrou com um homem. Ele disse: vem cá, querido, lembra de mim que eu te curei? Ah, lembro, o cara cuspiu e tal, mandou me lavar. Exatamente, sou eu mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta: você crê no Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem era uma expressão messiânica. Você crê? Aí o ex-cego disse: quem é, Senhor, Filho do Homem? Quem é o Messias? Quem é esse Salvador para que eu nele creia? Para que eu creia nele? Aí Jesus disse: olha, você já o tem visto, e é o que fala contigo aqui agora, sou eu. Na mesma hora o homem se curvou e o adorou. Aleluia. Na mesma hora. Ele não disse: espera lá, você é o Messias? Sou. Espera aí, vamos marcar um encontro para daqui a 6 meses. Deixa eu pegar a Bíblia, vou dar uma estudada, vou orar para saber se é mesmo. Vou consultar o pastor. Pastor, tem um cara ali que disse que é o Messias, está dizendo que é Deus, está dizendo que é soberano. O que é que o senhor acha? Olha, cuidado com esse negócio de Deus. Eu conheço o diabo, Deus eu não sei nem quem é. Eu falo dele, mas eu nunca vi nem tão gordo, nem tão magro. Agora o diabo é comigo mesmo. Não teve nada disso. Como eu encontro pessoas que eu falo a verdade, explico, mostro. Aí o cara olha para mim na maior cara de pau do mundo e diz: pastor, maravilha, está na Bíblia. Vou orar ao Senhor. Você vai orar ao Senhor para quê? Não, para Deus me confirmar. Já está confirmado, rapaz. Confirmar o quê? Não, vou orar ao Senhor, vou orar ao Senhor. Aqui, ó. Agora veja o que Jesus disse para ele em seguida. Versículo 39.
prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Olha, foram debochar. Por acaso, Senhor, nós também somos cegos? Aí Jesus virou-se para eles: ó, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Interessante, né? Às vezes eu fico pasmo. A pessoa tem um filho deficiente, o filho nasceu cego, surdo, ou com um retardamento mental qualquer, e a pessoa olha para aquele filho e parece que aquilo ali é uma verdadeira desgraça para o mundo. Tem gente que se sente castigado por Deus porque teve um filho deficiente. Às vezes a sensação que dá é que para aquela pessoa os problemas dessa vida, os problemas desse mundo são causados por aquelas pessoas que são cegas, que são surdas, que têm uma deficiência mental, que é paralítica. Não, não é não. É o contrário. Se você for ler a história da humanidade, você vai ver que a humanidade está assim, ó, de pessoas que foram verdadeiros gênios na música, na poesia, na pintura, né? Na escultura, na política, no direito, e gente que tinha deficiência. Gente que era deficiente, gente que nasceu cega, gente que não tinha nenhum membro, sabe? E pintou telas grandiosas, aprendeu a pintar com um pincel na boca. Olha, meu irmão, as pessoas mais problemáticas dessa terra, as pessoas mais malignas, as pessoas mais diabólicas desse mundo, elas não carregam esse tipo de deficiência. Não carregam. Pelo contrário, são exatamente aquelas que Jesus está dizendo aqui, ó. Vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Eles veem com os olhos, mas não enxergam absolutamente nada. Eles não nasceram cegos, não. Eles são cegos. Eles ouvem com os ouvidos de carne, mas eles não entendem absolutamente nada do que estão ouvindo. Não é que eles nasceram surdos, eles são surdos. Sempre foram surdos. Surdos e cegos espirituais. Aliás, foi isto que Paulo ensinou acerca dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Quer ver? Abre Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Bom, veio o juízo sobre todos os homens, depois veio a graça sobre todos os homens. Aí dá uma sensação que Paulo está se referindo de uma maneira universal a todas as pessoas da terra. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte. Aí ele repete: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, né? Muitos se tornarão justos. Então quando ele diz todos, ele está se referindo a todos aqueles que Deus predestinou. Quando ele diz muitos se tornaram pecadores, quer dizer que havia uma turma que já era pecadores. Nós não éramos pecadores, nós nos tornamos pecadores. O pecado de Adão nos tornou pecadores. Mas os filhos do diabo, eles já eram pecadores. Quem é filho de Deus, irmão? Desde a eternidade. Porque Deus primeiro nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Quando ele nasce, por causa do pecado de Adão, ele se tornou pecador. Está aqui.
Agora o filho do diabo não. O filho do diabo, ele não se tornou pecador. Ele é pecador desde a eternidade passada, quando ele se rebelou contra Deus nos céus. Ele é pecador. No Salmo 58, versículo 3, a palavra diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Preste atenção nisso. Desviam-se os ímpios. Está apontando para os ímpios. Desde a sua concepção. Quer dizer que antes dele serem concebidos no ventre de uma mulher, antes dele ter um corpo de carne, eles já eram o quê? Ímpios. Aqui. Quando eles foram revestidos de carne, já eram ímpios. Então, aquele homem nasceu cego, aquele cego que Jesus curou, a sua cegueira era visível. Agora outros nascem vendo, mas sua cegueira é invisível, é uma cegueira espiritual. Mas a grande questão aqui não é o cego de nascença, porque do cego de nascença Deus cuidou e cuida. A grande questão aqui, que Jesus está mostrando, é aquele que tem olhos perfeitos de nascença, mas não enxerga. O burro de nascença, que não entende nada de Deus. O ímpio de nascença, que não se converte nunca, já nasce ímpio, já nasce numa incredulidade perversa e morre na incredulidade. E eles estão por aí, bolando perguntas idiotas, bolando perguntas imbecis, para que dessa maneira eles possam se sentir confortáveis. Sabe aquela coisa que você usa para você se sentir confortável na incredulidade? Para você tentar enganar a você mesmo. Eles ficam bolando perguntas, aí dizem assim: essa aqui é boa, essa aqui nem Deus responde. E assim eles vão justificando, né, a incredulidade perversa que eles estão vivendo. Se salvação não se perde, então eu posso usar drogas, eu posso roubar, eu posso me prostituir, eu posso adulterar, porque não perco mais a salvação. Aí vem com essas perguntas, sabe? Para ver se essa aqui eu quero ver responder, essa eu quero ver ele sair dessa enrascada. E vem com essas perguntas cretinas. Pastor, me diga uma coisa. Você percebe o tom da pergunta. Quando a pessoa pergunta porque quer aprender, e quando ela pergunta para zombar, para ver se coloca você numa saia justa. Pastor, me diga uma coisa. Se Jesus derrotou o diabo, se Jesus colocou os demônios em algemas eternas, quem é que está fazendo mal nesse mundo? Aí dá aquele risozinho aqui no canto da boca, sabe? Como que é isso? Quero ver ele sair dessa. Quem é que está aí matando, roubando? Quem é que está aí praticando essas coisas? Me responda, me responda. Aí você pega a Bíblia e diz: não, querido, tudo isso são as obras da carne. Você vai lá para Gálatas e você mostra: as obras da carne são conhecidas e são. Aí tem uma lista interminável. São as obras da carne. Nós temos uma carne perversa, que a gente tem que estar sempre sujeitando a carne, tem que estar sempre alimentando o espírito, para que o espírito não seja afrontado pela carne. Tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com o demônio, é a tua carne. Então aqui, nesse episódio do cego, Jesus deixou absolutamente claro que uma pessoa que tem capacidade para fazer uma pergunta tão imbecil quanto essa, tão idiota quanto essa que fizeram, ela está provando de uma vez por todas que ela é muito mais cega do que aquele que nasceu cego de nascença. Esse é cego no duro. Esse é mais cego do que o pior cego que tem nessa terra. Esse é filho do diabo mesmo. E eu quero terminar com algo extraordinário que Jesus falou no livro de Lucas, capítulo 10,
versículo 20. E por favor, deixa eu repetir mais uma vez. Quem faz pergunta cretina e idiota não é a pessoa que quer aprender. Não. Uma pessoa que quer aprender, ela, né, às vezes até porque alguém fica colocando minhoca na cabeça dela e ela ainda não conhece bem a palavra, é normal que ela venha perguntar. Eu estou falando, quem faz pergunta cretina, idiota, com o objetivo, sabe, de desmontar a verdade de Deus. E quem faz assim são os filhos do diabo. Porque tem muita gente que faz pergunta para mim, quer aprender, quer saber, né? Eu recebi e-mails, pastor, ouvi hoje na rádio, estou falando, fiquei em dúvida. Como é que é essa história aí? Se o demônio... Essa semana um rapaz me escreveu. Aí eu respondi o e-mail dele. De noite ele já mandou para mim. Graças a Deus, agora eu entendi. Agora eu compreendi. Então vamos lá. Eu falei Lucas capítulo 10, versículo 20. Diz assim... Jesus tinha mandado 70 discípulos, né? Olha, vão lá, façam a obra. Ele não tinha ainda morrido na cruz. Demônio entrava, demônio saía. Vão lá, liberte os oprimidos, cure os doentes, façam maravilhas em meu nome. Eu dou poder para vocês para isso. Tá bom. Aí eles foram. Aí quando a turma viu demônio obedecendo o nome de Jesus, curas acontecendo, maravilhas extraordinárias, voltaram empolgadíssimos, voltaram maravilhados. Aí no versículo 20, Jesus disse: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha, se alegre, não porque alguém foi curado, não porque alguém foi liberto. Se alegre, não porque recebeu uma bênção financeira. Tem gente que, se for abençoado financeiramente, olha, fica pulando de alegria, quer contar para todo mundo, quer dar testemunho no rádio, quer dar testemunho na televisão, fica numa alegria incontida. Jesus, não se alegre por essas coisas. Se alegrem, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Em seguida ele chama os discípulos, e no versículo 23 ele diz: e voltando para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, chamou em particular, e disse: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Quer dizer que bem-aventurados são aqueles que veem as coisas de Deus. Bem-aventurados são aqueles que enxergam a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Bem-aventurados são aqueles que ouvem aquilo que o Espírito de Deus está falando. Tem gente que só ouve o que o diabo está falando, não ouve o que Deus fala. Esses bem-aventurados, os que ouvem. Quer dizer que não são bem-aventurados aqueles que têm olhos e não enxergam nada. Não são bem-aventurados aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem nada. E está assim deles, ó. O mundo está assim, ó, de gente. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, não escuta nada. Diz: olha, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que ouvirem o que vocês estão ouvindo hoje, porque eles são de Deus. Bem-aventurados são aqueles que veem o que vocês estão vendo. Viu? Esses são os bem-aventurados, esses são os felizes, meu irmão. E esta é a palavra que o Espírito Santo mandou para você nessa noite, em nome de Jesus, para a glória do Deus bendito, do Todo-Poderoso, daquele que vive, daquele que reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Vamos ficar de pé. Olha, eu posso dizer que eu era cego, mas agora eu vejo. E eu era cego de nascença. Verdade. Nasci num lar católico. Cego de nascença.
Só que o meu problema era muito mais grave do que a desse senhor. Eu era cego, surdo e mudo. Só não era filho do diabo. Era filho de Deus. E por isso, no tempo de Deus, ele me viu. E Jesus viu o cego. Disse, não, esse é meu, esse não pode continuar cego. Esse não pode de jeito nenhum. Curou o cego. E se ele não tivesse me visto, eu estaria cego até hoje. Um dia ele te viu também cego. Não foi você que viu Jesus, foi ele que te viu. E se hoje você enxerga as coisas de Deus, é porque ele curou a tua cegueira espiritual. E você deve dar glórias a ele por isso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.